porque o professor que vai dar aula na turma de polícia militar, ele não consegue gravar a aula. Professor, o professor, né, eu estou do lado da minha esposa aqui, ela falou que ele não entrou até agora. Mas a aula está dando como se estivesse gravando. E a aula tivesse como se estivesse gravando ainda. A tela. Não, então se está como gravando, tá ótimo, porque aí quando ele entrar, vai continuar a gravação, né? Pede para ela me sinalizar, por favor, Marcos, quando ele entrar. Para te avisar quando ele entrar? Isso. Aí ela me diz se tá... Porque para vocês aparece quando está gravando? Aparece, escrito aqui gravando em vermelhinho. Isso, então. Quando ele entrar, quando esse professor entrar, você pede para ela me avisar se vai continuar gravando, que aí eu nem preciso voltar lá. Tá bom? Obrigada, Valeu, Marcos. Valeu. Valeu de nada. Quando ele entrar, me avisa. Vamos lá para a aula de hoje. Funções da linguagem. A gente estava com conteúdo semana passada, não, desculpa, na segunda-feira a gente viu esse conteúdo, não foi? E aí a gente viu qual é a função da linguagem, como é que esse papel desempenhado dentro da linguagem, sempre vai haver uma comunicação, sempre vai haver um emissor e um receptor para essa mensagem poder acontecer, essa comunicação poder acontecer, tá? Então, gente, continuando o assunto, vamos passar para os exercícios. Antes de passar para os exercícios, perguntinha de sempre. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Ficou alguma dúvida, gente, sobre isso? Tem como a senhora dar só uma revisãozinha, só uma pincelada, só para dar uma clareada aqui na matéria que foi passada? Sim. Olha só, a função da linguagem precisa acontecer dentro de um meio comunicativo, ou seja, tem que haver comunicação para a função da linguagem poder acontecer. Então, sempre vai ter um emissor e um receptor, tá? E aí, antes da gente entrar propriamente no que são as funções da linguagem, a gente precisa entender o aspecto comunicativo. O que é isso? Os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação acontecem o quê? Tem um emissor, que é uma pessoa que está produzindo uma mensagem, está enviando uma mensagem, tem a mensagem e tem o receptor. E tem o canal também, o canal pelo qual essa mensagem vai ser transmitida. Se vai ser oral, se vai ser escrita, se vai ser por meio digital. Tudo isso é importante, tá? Aí eu coloquei essa figura aqui para vocês poderem entender bem, visualizando assim fica mais fácil para a gente poder compreender, né? E aí a gente tem o remetente, que é quem produz o enunciado, o receptor, que é quem vai receber esse enunciado emitido, a mensagem, o contexto, o contato, que pode ser também chamado de canal, que é o canal que essa comunicação vai acontecer, de que maneira essa comunicação vai acontecer, e o código, tá? Então, aí a gente tem a função referencial ou denotativa. A função referencial ou denotativa, ela se baseia totalmente na mensagem, tá? Como assim? No contexto. Então, ela é extremamente objetiva, clara, o mais realista possível, se afastando da subjetividade, ou seja, sem colocar suas impressões, suas sensações, sem colocar nada disso. A pessoa vai te passar a mensagem, vai te mostrar o conteúdo, seja ele qual for, pode ser uma informação, pode ser uma notícia, pode ser um artigo, não importa. O importante é transmitir a mensagem da maneira mais clara, com a maior quantidade de detalhes, para que essa comunicação seja bem estabelecida, tá? Então, a função referencial ou denotativa se baseia nisso, tá bom? Aí a gente tem a função poética. A função poética, ela se preocupa com a mensagem. Porém, não é exatamente como a função denotativa. Na função poética, quem está escrevendo, ou seja, o emissor, ele tem muita preocupação com a estética daquela mensagem. Ele quer que aquela mensagem seja bonita, seja esteticamente perfeita, tá? Então, é um tipo de função, por isso o nome poética, que a gente vai encontrar muito nas artes. Pode ser em poemas, pode ser em músicas, pode ser em quadros, em charges. Então, a função poética tem essa característica de se focar na estética
do texto, tá? Aí depois a gente viu também sobre a função fática. A função fática, ela se preocupa com o canal, ou seja, de como que essa função vai, de como que essa mensagem vai ser transmitida. Esse canal tem que estar funcionando perfeitamente para que a mensagem chegue bem no receptor, tá? Então, isso pode acontecer por ligações telefônicas ou por escrito, né, por meio de cartas ou e-mails. Então, esse canal tem que funcionar perfeitamente, tá? A função fática se baseia no canal. Aí nós temos a função conativa ou apelativa. Essa função, ela se baseia muito no receptor da mensagem. Ela tem essa preocupação de atingir bem o receptor da mensagem. Então, é muito utilizada em anúncios publicitários. Geralmente é utilizado na segunda pessoa também, tá? Então, é um recurso muito utilizado por anúncios publicitários, pelo marketing de uma forma geral, tá? A função emotiva ou expressiva, ela é muito focada no próprio emissor, ou seja, em quem está construindo aquele texto. Geralmente vem em primeira pessoa, é um texto que vem carregado de subjetividade. O que vai ser muito predominante ali? As emoções, os sentimentos, as sensações, as vontades, tudo isso vai estar bem carregado nesses textos com função emotiva ou expressiva, tá? Muita subjetividade, o eu lírico, ou seja, quem fala dentro do texto, vai estar bem presente, bem marcado nesse tipo de texto. E aí, Marcos, nada do professor ainda? Ainda não, professor. Não iniciou a aula ainda não. Assim que iniciar, eu aviso a senhora. Tá bom. Tá, obrigada. Nada. Deixa eu só pesquisar aqui ao Vitor. Minha esposa falou que é filosofia. Sociologia, quer dizer. Isso, ela falou. Então, aí nós temos a função metalinguística. O que é a função metalinguística? Ele foca no código, tá? Como se estabelece essa comunicação, explicando ele, descrevendo ele explicitamente, tá? Então, é como se você utilizasse o recurso para explicar o recurso. Eu dei o exemplo aqui na segunda-feira do dicionário. O dicionário é um exemplo muito, muito claro da função metalinguística. É quando você utiliza palavras para explicar o significado de palavras, tá? Então, essa é a função metalinguística, tá bom? Então, vamos passar para os exercícios. Quem me pediu para dar uma pincelada aí, conseguiu compreender bem? Ficou bem claro? Ficou com alguma dúvida? Afirmativo. Tá? Leandro, não sei se foi você que falou comigo agora, eu não esqueci de você não, tá? É porque como foi muito conteúdo, aquilo que você me pediu na segunda, para te passar o que já foi dado até hoje, eu não esqueci ainda, mas eu vou parar para poder fazer isso com calma, ver direitinho, e aí eu vou anotar. Eu não sei, como é que você prefere que eu te passe isso? Pela conversa no chat? Como é que você prefere? Por e-mail? Como é que você prefere que eu te passe isso? Se a senhora puder colocar por aqui, porque não só sou eu de aluno novo, tem mais gente. Aí o pessoal já fica já por dentro pelas matérias que já foi dada. Quem tiver alguma matéria, entendeu? É bom que dá para dar uma revisada. Sim. Não, dá licença, professor, dá licença. Oi. Se ele for lá no mural também, ele consegue ver as aulas que foi dada já e assistir as aulas passadas, os conteúdos passados, entendeu? Mas, Marcos, ele não quer assistir, não. Ele quer só saber o que foi dado. Ok. Entendeu? Ele quer saber o que já foi dado de conteúdo, desde que iniciou. Que ele entrou semana passada, não foi, Leandro, que você entrou? Isso. Aí ele quer saber o que já foi dado de conteúdo até hoje. Aí eu vou ver direitinho, porque já foi bastante coisa. Mas eu vou ver direitinho e na segunda-feira eu passo, tá? Eu não esqueci, não. É porque realmente eu não tive tempo para parar para ver e escrever, tá? Tá de boa. Então, vamos lá, gente. Continuando o assunto. Então, finalizamos o assunto de funções da linguagem. Agora a gente vai passar para os exercícios. Eu fiz algum exercício com vocês? Me lembrem aí, por favor, que eu não estou lembrada. A gente chegou a fazer um exercício sobre isso, funções da linguagem, na segunda-feira? Acho que fizemos 1 ou 2.
Então, a gente fez esse número 1, já está até com a resposta. O 2 fizemos sobre a imagem da negra e do negro. Vocês lembram disso, em produtos de beleza? Lembram alguma coisa sobre esse tema? Quem estava na segunda? Eu acho que a gente não chegou a fazer essa número 2, não. Essa daí não. Tá bom. Deixa aí para vocês poderem dar uma lida, tá? Vou descer aqui para vocês poderem ver o restante do texto, tá? E aí, gente, conseguiram fazer a número 2? Gente, vamos lá. O texto é uma espécie de um artigo, né? Que ele fala sobre a imagem da negra e do negro na beleza, em produtos de beleza e a estética do racismo, né? Então ele vai apontando vários assuntos, vai mostrando como que acontece esse tipo de imagem, se acontece, se não acontece, como que acontece. Então esse texto ele vai trazendo tudo isso, esse artigo vai trazendo tudo isso, né, sobre a representação da população negra nos produtos de estética, tá? E aí, nós temos assim, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela
Então, gente, já na letra A, a gente já mata. Impessoalidade, o que que é isso? É um texto totalmente objetivo, tá? Onde ele quer demonstrar só mesmo passar os conteúdos, tá? Esse artigo tem por finalidade, olha só as palavras que são utilizadas. Evidencia-se. Então, o autor desse texto, desse artigo, ele não se envolve no texto, ele não participa do texto, digamos assim, não coloca suas impressões, seus pensamentos, não. É um texto totalmente impessoal, objetivo, tá? Que é o contrário de um texto subjetivo, onde a gente vê bem marcado quem fala dentro do texto, tá? Então vamos para o número 3. Para vocês marcarem. Marcarem não, completarem as frases. E aí, gente? O que vocês marcaram no número 3? Primeiramente, destaca-se a função, é aquela que, por meio de sugestões, ordens, apelos, ela quer estimular algo para quem está lendo. Qual é a função? Conativa? Conativa, exatamente, isso aí, conativa, tá? Tem essa função de quê? De atingir o receptor, o público-alvo, certo? Em segundo lugar, tem-se a função em que o emprego de cada palavra é cuidadosamente pensado, sabe? Aquela estética. Qual é aquela que se preocupa muito com a estética do que está sendo escrito? É tudo muito bem pensado, bem elaborado. Poética. Poética, é isso aí. E por último, nós temos a função que tem a linguagem de confirmar a interação, testar o canal, sabe? Entre o receptor, entre o emissor e o receptor, se está sendo tudo bem feito, se tem uma interação de sucesso, ou seja, se está tendo um vínculo entre eles. Qual é essa função? Qual é a função que tem essa característica de testar o canal, de confirmar a interação entre o emissor e o receptor? É a Tática. empática, muito bem. Então, a número 3, a resposta correta é a letra B, conativa, poética e fática. Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos partir para o número 4. Tenho intenção de começar um assunto novo com vocês hoje, hein? Vamos ver se eu consigo, se dá tempo. É uma prova da Prefeitura de Porciúncula, aqui no Rio de Janeiro. Era para o cargo de professor de português, foi aplicado no ano passado, bem recente. Então, tiraram um trecho de uma música do Gilberto. Tem como voltar aquela questão Não entendi. rapidinho? Voltar aquela questão só para eu printar aqui. Aqui. Ah, Não, tá. voltar anterior. Só um minuto. Só para printar. Aí. A número 2 que você está falando? Já foi, pode passar. A número 2? Essa é a número 3. Tá. Era essa daí mesmo, essa daí mesmo. Valeu. Essa. Tá. Não, do Gilberto Gil. Não conheço essa música, não.
Então, são 4 questões. Todas elas, 3 delas, perdão, têm a ver com o texto. Apenas uma não tem nada a ver com o texto. Notem que nessa questão aí fala um pouco do que a gente já viu sobre ortografia oficial. Lembra que a gente viu sobre denotativo, conotativo, polissemia, ambiguidade, tudo isso está escrito aí. Vamos prestar atenção porque já vimos esses conteúdos. Não, Leandro, não é a letra C. Vou voltar lá. A letra C, ela não apresenta um caráter objetivo, sim, e não está se afastando da materialidade do cotidiano. Olhem bem que o autor, que no caso é o Gilberto Gil, ele aproxima o ser humano de coisas materiais, sabe? Ele aproxima de coisas materiais, materializa, entendeu? Tem essa característica. Olha a letra B, apresenta características como a variabilidade, a conotação, que é... O que é conotação? É quando o autor quer dar um significado àquela palavra que não é aquele significado exatamente do dicionário, né? E a polissemia, o que é a polissemia? É quando uma palavra ela pode ter mais de um significado, ela pode abrir mais de uma interpretação. Sim, a raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, a lápis, carvão ou giz. Entendeu? Então tem essa característica dessa polissemia bem presente aí. Eu marquei a B, professor. D de dado? B de bola. Não. Foi o que eu acabei de explicar. Aparecem essas características aí no texto. O que não aparece no texto? Só um minuto que alguém falou aqui. Isso, Bruno. Letra D. Muito bem. Letra D de dado. Olhem lá por quê. O texto é estruturado em prosa, e não é em poesia. E apresenta um compromisso com a informação, o autor não está comprometido em passar informação certa sobre os seres humanos. Ele está botando o quê? Toda a sua subjetividade ali. Ele está colocando a impressão que ele tem sobre a raça humana, sobre os seres humanos, né? O que o Gilberto Gil, como ele enxerga, como ele enxerga a humanidade. Então, essa é a característica que não faz parte, né? Ele não tem compromisso com a informação, ele está bem solto, tá? Então vamos lá, gente. Número 5, uma prova da Prefeitura de Ayambi, em São Paulo, para o cargo de professor de Educação Básica 2, língua portuguesa também. Vamos lá. Número 5. E aí, gente, número 5. O que vocês marcaram aí? No que se refere à metalinguagem. O que é a metalinguagem?
É quando o emissor, né, que está emitindo a mensagem, ele está preocupado o quê? Com o código. Lembram disso? Que é quando a gente utiliza o recurso para explicar o próprio recurso, quando a gente utiliza palavras para explicar as palavras. Então, e aí? A metalinguagem, ele se preocupa com o canal de comunicação, se está havendo comunicação ou não? Não, não é. Isso aí é a função fática. Lembram disso? Que testa o canal. Número 2, visa mobilizar a atenção do receptor? Não, não é isso. É a função apelativa que tem essa característica. E a número 3, tem a função metalinguística quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código, ou seja, para a própria linguagem. Então, a resposta correta é a letra C. Apenas o item 3 é verdadeiro, tá? Certo? Então, vamos lá, gente. Número 6, um anúncio, tá? Um anúncio. Professor, dá licença. O professor iniciou a aula agora e está aparecendo lá gravando. Ah, ótimo. Obrigada, Marcos. Valeu, obrigada. Valeu, professor. Então, temos um anúncio. Tá, obrigada. Aí a gente tem um anúncio, certo? Qual é a função de um anúncio? Vamos lembrar da aula, do que a gente viu? Então, temos esse anúncio aí falando sobre protegermos as crianças e os adolescentes contra o abuso e exploração sexual, certo? E aí? O que a gente tem aí de marcante? Deixar assim para ver se dá para ver tudo. Letra C, professora? Conativa? Isso aí. Por quê? É um anúncio publicitário, não é? Isso. Então, ele quer o quê? Persuadir, convencer o enunciatário. O que é o enunciatário, gente? É quem vai receber a mensagem, remetente e o emissor. Pode ser também chamado de enunciatário, porque a mensagem também pode ser chamada de enunciado. Então, enunciatário é quem está recebendo aquela mensagem, é o público-alvo. Então, quando foi feito esse anúncio, quando foi feita essa publicidade, foi qual o público-alvo? Pessoas que estão próximas às crianças, né? Sejam seus familiares, os amigos da família, professores, médicos, todo mundo que lida com as crianças e adolescentes precisam estar atentos a esse tipo de abuso e defendê-las contra isso, tá? Então, conativa, muito bem. Vamos para o número 7. Vou descer um pouquinho para vocês poderem ler. Número 7. Pronto, acho que dá para ver. Só vai até a D mesmo. E aí, gente, ó, essa questão, ela envolve aquilo que nós já vimos em outras aulas. Ortografia oficial, acentuação, lembram disso? Proparoxítonas, paroxítonas, e envolve também funções da linguagem, que é o assunto que nós estamos vendo agora. Envolve esses dois assuntos. E aí?
E aí, gente? Olha só. A número 1 começa correta, ó. Predomina Letra D? a... Ui, peraí. Não, não é letra D, não. Desculpa, gente. Eu esparrei aqui, sem querer. Vamos lá. A número 1 começa até correta. Função poética. O que é a função poética? Tem preocupação com a estética, né? Aquele texto tem que estar bem bonito. Mas a função referencial, ela se preocupa com a mensagem. Não é bem o que o autor está querendo passar aí. Então, a gente já pode excluir a número 1, porque tem a função poética, mas não tem a função referencial, que centra-se na mensagem. Ele não está preocupado com a mensagem. O que ele está muito preocupado? Em mostrar os sentimentos. Então, não pode. Número 2. Pode-se afirmar, de acordo com o contexto, que a palavra álgido na frase significa muito frio, muito glacial, muito distante, sabe? Sim, pode sim. De acordo com o contexto, é exatamente isso que essa palavra está querendo demonstrar. E a número 3? A gente tem a conjunção embora, que pode ser substituída por outro elemento coesivo, que tem o valor de concessão, embora, portanto. Lembram? Então, podemos sim. E a número 4? Número 4, todo mundo mata de cara. As palavras íntimo, lâmina e álgido são acentuadas pela regra das proparoxítonas? Sim, todas três são proparoxítonas e estão acentuadas. Então, a número 4 também está correta. Sendo assim, a resposta correta é a letra A, de amor. 2, 3 e 4, tá? Vamos passar para número 8. Esse exercício aqui vai até número 10, tá? Ó, gente, é um texto, porém é uma imagem, tá? Vou dar um tempinho para vocês lerem e vou pegar um pouquinho de água, tá? Porque a minha água tá acabando. Já volto. Voltei. Vou descer aqui mais um pouquinho para vocês poderem ver o restante.
aí, gente, nesse texto do Jânio de Freitas, o que predomina? Quais são as funções da linguagem que mais predominam dentro desse texto? A letra D, referencial e metalinguística. Referencial e metalinguística. Isso, por quê? Ao mesmo tempo em que está muito focada na mensagem, né, em transmitir a mensagem com a maior riqueza de detalhes possível, com a maior clareza, objetividade, ela também utiliza os próprios recursos para explicar os recursos. Então, a gente vê tanto a função referencial, centrada na mensagem, como a função metalinguística, focada no código, centrada no código, tá? Então, número 8 é a letra D, referencial e metalinguística, tá? Gente, eu vou disponibilizar esse material para vocês assim que terminar a aula, tá? Lá no Google Classroom, já com as respostas também, tá bom? Vamos lá. Número 9. Bastante atenção nessa número 9. Ela é bem... não é difícil, mas tem umas características que são importantes nós ficarmos atentos. E aí, gente, ó, essa questão aí também mistura um pouco de função da linguagem, que é o que nós vimos agora, e mistura tipos textuais, que é um assunto que nós já vimos em outras aulas, lembra? Tipos e gêneros textuais, nós já havíamos visto. Então, esse texto falando sobre doação de plaquetas, quem pode, quem não pode, como, quando, como se deve fazer, ele é de que tipo? Ele é narração, ele é uma argumentação, é uma exposição, é uma injunção ou uma narração conversacional? E aí? E qual é a função da linguagem que está integrada a esse tipo textual? Vamos analisar essas duas questões. É bem tranquilo. Sei que vocês vão matar de cara. Letra Oi? Letra A. Não. Não está narrando nada. Prestem atenção aí. Tá,
apresentando, está mostrando um texto. Então é a letra B. Não. Ah, Não então é a letra. Ó, quando a gente faz uma argumentação, a gente defende um ponto de vista, certo? Quando a gente argumenta, a gente está discutindo com alguém, aí a gente começa a argumentar. Eu tenho razão porque eu acordei cedo, fiz isso e isso. Porque, enfim, a gente argumenta, a gente usa o quê? O que a gente tem à nossa disposição, certo? Para convencer o outro. Esse texto não tem essa função apelativa, certo? Não quer te convencer de nada. Esse texto, ele quer simplesmente te passar uma informação. Ele parte do pressuposto que a pessoa que vai ler esse assunto não tem conhecimento do artigo, né? Nunca ouviu falar sobre doação de plaquetas. Então, ele vai esmiuçar bem o assunto, ele vai trazer bastante objetividade, riqueza de detalhes. Qual é o tipo textual que tem essa característica e, ao mesmo tempo, qual é a função que anda lado a lado dele? Qual é essa opção aí? Quem lembra? A narração é conversacional. Isso, é quando há diálogo. De conversação, né? De conversa, tá? Então a letra E. Não, não tem conversa. Tem travessão marcando a conversa? Não tem. Nem é emotiva a função da linguagem. Ó, Letra C, professor. C, isso aí, letra C de Exposição, casa. né? Tem Oi? muita exposição, né? No texto. Muita explicação, está expondo um assunto para quem vai ler. Foi o que eu falei. O autor desse artigo, ele parte do pressuposto que quem vai ler esse artigo desconhece o assunto sobre doação de plaquetas. Então, quando você não sabe um assunto, uma outra pessoa vai te explicar, ela vai te explicar da melhor maneira possível, né? Vai querer te passar a maior riqueza de detalhes, vai te dar bastante informação sobre o assunto para que você entenda bem. Então, uma exposição, está expondo um assunto. Não tem subjetividade, a pessoa não se envolve no assunto. Então, é um tipo objetivo, uma exposição. Vai só mostrar para você sobre o que aquele assunto é, como ele funciona, como não funciona. E a função da linguagem referencial, ela se baseia o quê? Na mensagem, foca na mensagem, certo? Então, o tipo e a função andam lado a lado, se complementam. É um assunto que complementa o outro, tá? Essa é a função. Então, pois dá para matar pela função. Pela função também. A injunção é aquela que te passa um comando, lembra? Injunção, injuntivo. É aquela que te passa uma ordem, te passa um comando, te dá conselho, te informa como fazer algo, como fazer. É igual um manual de eletrodoméstico, uma receita de bolo, ela vai te orientar. É injunção, certo? A narração conversacional, ela é uma conversa, é um diálogo, tem os travessões. A gente também já viu sobre pontuação, lembra aqui? A gente já estudou sobre como usar cada pontuação, cada sinal de pontuação? Então, essa aí era tranquila. Deram mole. Não tem nada não, é assim mesmo. A gente vai aprendendo, errando e aprendendo. Eu quero ver essa número 10. Lá na outra turma, a gente achou 2 respostas. Quero ver se vocês vão achar também. Bem tranquila essa, mas dá uma ambiguidade. Bom, marcaria aí a letra B. A senhora falou que são 2, a B seria uma delas. Olha, a B, conativa. O que quer? Chamar a atenção do público, né? Chamar a atenção do seu público-alvo. Conativa, ok. Mas, no gabarito, mostra a letra C também.
exaltar as mulheres. Sim, mas se você for observar, é uma questão ambígua, porque ao mesmo tempo que tem a função conativa, né, que é chamar a atenção, ela também tem o objetivo de chamar a atenção das mulheres, de exaltar as mulheres. Então, pode ser B ou C. Creio que essa questão aqui tenha sido até anulada. Mas pode ser a letra B ou a letra C. A gente encontra traços dessas duas respostas nessa imagem, né, nesse texto. Gente, e aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Função da linguagem? Podemos encerrar por aqui esse assunto. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Algo que não ficou bem claro na cabeça de vocês? E aí? Podem perguntar, tá? Se não ficou, eu vou encerrar. Pode falar. Só uma dúvida na função de comunicação. Ela é como se fosse uma conversa? Qual função que você está falando? Comunicação. Então, a função da linguagem, ela se baseia na comunicação. Para acontecer a função da linguagem, precisa haver uma situação comunicativa, tá? Sempre vai ter um emissor, ou seja, quem está produzindo a mensagem, quem está emitindo a mensagem, e sempre vai ter um receptor, que é aquela pessoa que vai receber a mensagem, tá? Era isso que você estava na dúvida ou era outra coisa? Pode perguntar. Então seria uma conversa. Isso, sempre é assim. Não necessariamente uma conversa, tá? Porque, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, se está aparecendo já para vocês aí, função referencial ou denotativa, não tem uma conversa. É um texto que está falando sobre o desmatamento na Amazônia, né? Falando do número e tudo mais, o crescimento do desmatamento. Não tem uma conversa, mas tem uma comunicação. Por quê? A pessoa, o autor, escreveu o texto. Né? Ele emitiu a mensagem. O canal, a gente não sabe, pode ser uma revista, pode ser um jornal, pode ser um site, esse é o canal. E tem o receptor. Quem é o receptor? Nós que vamos ler esse conteúdo. Né? Então, são os leitores daquele determinado site, daquela determinada revista, que são os receptores da mensagem. Então, não necessariamente essa ideia de diálogo, mas sim uma ideia de comunicação. Tá? Entre duas ou mais pessoas, sempre assim, e que vai haver uma comunicação, vai ter um emissor, vai ter uma mensagem e vai ter alguém recebendo essa mensagem, certo? É igual quando há um poema, quando há uma música, quando escrevem uma música, compõem uma música, tem essa característica, tá? Deu para entender? Compreendeu legal? Ou ficou ainda alguma dúvida? Se ficou dúvida, pode perguntar, que eu volto a falar no assunto. Tá bom? Então, gente, vou encerrar esse assunto por aqui. Faltam 5 minutos para acabar a aula, mas eu vou começar a falar só um pouquinho de variação linguística com vocês, que é muito legal, é um assunto que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Eu vou fechar aqui e assim que acabar a aula, eu já vou disponibilizar esse material para vocês lá no Google Classroom, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Tem mensagem no chat, não vi, peraí. Gente, desculpa, eu não vi a mensagem no chat. Letra E. Desculpa, Bruno, e desculpa, Leandro. Eu não vi as mensagens de vocês, tá? Desculpa, eu não ouvi o barulhinho. Perdoa. Não escutei mesmo. Abram o áudio, não fiquem com vergonha. Cadê? Deixa eu ver se vai aparecer. Tá aparecendo para vocês variedades linguísticas? Ou não? Ainda não. Ainda não, professor. Ainda não? Tá. Acho que agora vai. Gente, variedades linguísticas é um tema muito legal. Tá aparecendo já para vocês? Tá atualizando aqui ainda. Tá. Já vai aparecer. Enquanto isso, eu vou falando só para a gente não perder tempo, porque já são quase 9 horas. Gente, Apareceu. variedade linguística. Apareceu? Ótimo, obrigada. É a condição, é a capacidade que a língua tem de se transformar e de se adaptar, dependendo do contexto em que ela esteja inserida, sabe? É como indivíduos do mesmo país,
né, do mesmo que falam a mesma língua, é a capacidade que eles têm de compartilhar a mesma língua de maneiras, de formas diferentes, tá? Então, essa diversidade, ela é tanto na escrita quanto na fala. Só que na fala, ela é muito mais predominante, até porque a gente fala muito mais do que escreve, né? E ela ocorre em diversas questões, diversos fatores. Pode ser de nível geográfico, pode ser de nível sociocultural, pode ser temporal, tem a ver mesmo com o tempo, né? Dependendo do tempo, da história. Tudo isso vai influenciar nas variações linguísticas, tá? E aí, gente, as variações linguísticas, elas acontecem de várias maneiras, tá? E ela depende de vários fatores, depende dos usuários que a utilizam, tá? Ela pode ser no sentido semântico, lembra que a gente viu o que é semântica? Que é o sentido das palavras, a relação de sentido entre elas. Pode ter um aspecto fonético, que é o som, pode ter um assunto fonológico, que é a função do som. Enfim, a variedade ela é bem grande, sabe? Ela é bem ampla. E aí a gente tem, a primeira aí que vocês vão ver, é variação diatópica. O que é diatópica? Vem de topos, tá? Não sei se vocês... É uma palavra muito comum, muito utilizada na geografia. Topos quer dizer local, sítio, espaço, tá? Então, ela é uma variação regional, diatópica. Uma variação regional. Ela acontece dependendo das diferenças geográficas entre os falantes, tá? Ela pode acontecer dentro de um país ou dentro de um mesmo estado, de um mesmo local. Eu estava até dando exemplo para o pessoal da turma da PM. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando eu falo Rio de Janeiro, eu falo no município. A gente fala daquele lanche que é meio retangular, a gente chama ele de joelho, né? Em Niterói, atravessou aquela ponte, já chamam ele de italianinho. É o mesmo lanche, é o mesmo sanduíche, mas já tem um outro nome, tá? Aipim. Então tem lugar que fala aipim, tem lugar que fala macaxeira e tem lugar que fala mandioca. Mas é tudo se relacionando à mesma raiz, que é o aipim, que a gente conhece como aipim, né? Então, isso que a variação diatópica vem trazer para a gente, tá? Essas diferenças no campo geográfico. Pode ser dentro de um mesmo país, pode ser dentro de um estado somente, de um município somente. Então, é uma variação muito legal, é geográfica, e às vezes, quando a gente vai para outro local, a gente esbarra com essa variação. Até dei um exemplo também na turma da PM, que no início do ano passado eu fui para São Paulo, capital de São Paulo, capital mesmo, ali no MASP, por ali. E eu pedi um Guaraná natural. O que é um Guaraná natural, gente? É um Guaravita, né? Pra gente é um Guaravita. A moça me deu um Guaraná Antártica quente. Aí, quente, sem ter sido refrigerado, sem ter passado pela geladeira, pelo freezer, por nada. Aí eu falei assim, não, eu queria um Guaraná natural. Aí ela, então, ele não foi pra geladeira. Aí eu falei assim, não é. Pois é, Bruno, foi engraçado. Aí ficou eu e meu esposo um olhando pra cara do outro, e para explicar pra moça do que eu tava falando. Aí aqueles que vêm nos copinhos de plástico e tal, ela, tá. Aí ela falou um outro nome, que eu juro pra vocês que eu não me recordo mais, mas assim, que não era o que a gente fala, o nosso Guaraná natural. Ela me trouxe um Guaraná Antártica quente, sem ter passado pela geladeira. Então, gente, em São Paulo, que é, sei lá, 6, 7 horas daqui, né, de distância, não é tão distante assim da gente. Então, para vocês verem como a gente esbarra nessas variações, e são engraçadas, são divertidas, e a gente vai aprendendo, né? É muito legal porque a gente vai aprendendo. Quando a gente vai para outro local, a gente aprende com eles. Quando eles vêm para cá, a gente ensina e aprende. Isso é muito legal. Então, a variação diatópica, ela trata dessas variações. Por exemplo, tangerina, que a gente chama de tangerina, mas tem local que chama de bergamota. E é a mesma fruta, aquela frutinha laranja que a gente descasca para comer, certo? Então, gente, vou agradecer demais a atenção de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês têm meu telefone, podem me chamar, podem perguntar. E, Leandro, vou fazer um negócio para vocês no final de semana. Na próxima aula, segunda-feira, eu trago, tá? Sem falta, eu trago já tudo direitinho. Eu já vou digitar. Aí eu só copio e colo no chat para vocês poderem ter acesso, tá bom? Gente, fiquem com Deus.
Um bom final de semana para vocês. Se cuidem. Boa noite. Valeu, professora. Beijão no coração. Fico Fica com Deus. Beijo para vocês. Olá, boa noite. Quem me ouve? Fala aí, Olá, professor. Bruno respondeu. Boa noite. Ok, Bruno, obrigado. Boa noite, boa noite. Leandro, boa noite. Olá. Meus queridos, boa noite. Hoje é a nossa quarta aula. Venho pedir desculpa, eu estava com um problema na placa de áudio e eu não conseguia interagir com vocês ouvindo. Agora eu consigo, após as correções e consertos, eu consigo ouvir. Então, eu acho que a gente consegue ter uma aula mais dinâmica. Vamos lá. Hoje é nossa quarta aula. Meu nome é Marcos Mansur. Nossa quarta aula na turma de inspetor e investigador para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em tese, nós estamos esperando que a banca seja um instituto AOCP, que costuma fazer provas com 5 alternativas de A a E, e o nível da prova é um nível mediano, tranquilo, não passa de mediano. Na matéria que nós vamos abordar, que é Direito Processual Penal, costuma ser mais letra da lei, então eu acho que é bem tranquilo para vocês. Eu recomendo que sempre façam uma abordagem nas questões com uma filtragem constitucional, ou seja, que tenham o direito constitucional como base dos outros ramos do direito penal, processo penal, direitos humanos, administrativo, são as matérias que normalmente caem na área policial. O estudo de processo penal, ele requer que tenha uma boa base também em direito constitucional, que é uma matéria muito importante e mais complexa que a nossa matéria. Nós já falamos, o que acontece? Eu postei no nosso mural da nossa disciplina os nossos conteúdos, né? A aula número 1, eu faço ele impresso, assim, até recomendo aos senhores, se quiserem imprimir, depois na modalidade duas folhas por página, frente e verso,
Aqui cabem 4 páginas, então eu acabo imprimindo depois o conteúdo da aula. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma introdução, né, sobre o sistema acusatório, notícia crimes, etc. e tal, o que é inquérito policial, finalidade, enfim. E na segunda aula, nós já fixamos o conteúdo muito importante na área policial, que é o inquérito policial. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos algumas questões, essas que eu imprimi, que estão aqui, que estão disponibilizadas aí no portal, e nós fomos fazendo os comentários, e fizemos a fixação da matéria de inquérito policial. Então, o que acontece? Eu prefiro trabalhar assim, dessa forma, dar um pouco a matéria, um pouco a teoria, e depois fazer a fixação com o exercício, pois através do exercício a gente consegue entender melhor como é cobrado na prova e sanar algumas dúvidas. Quero deixar explicado aqui para vocês que eu uso 2 telas, tá? Eu uso a tela do notebook, onde tem a câmera, e tem uma segunda tela aqui, onde eu compartilho os conteúdos. Aí, quando eu abro, às vezes o conteúdo corre para o lado de cá, ou às vezes a imagem de vocês eu tá gravando aqui, mas eu estou falando aqui. De vez em quando eu estou olhando para cá, para outra tela. No nosso terceiro encontro, nós falamos sobre ação penal, né? Então, hoje é a continuidade disso. Nós vamos falar sobre ação penal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas. Aqui eu gastei só 2 folhas. Nós abordamos ação penal pública e privada, né? E falamos sobre alguns princípios, os principais. Relembrando que a ação penal pública é a nossa regra geral, né? E a ação penal privada são aqueles casos que não se enquadram ali na ação penal pública. Falamos também da ação penal pública incondicionada, seus princípios, né? Falamos da ação penal pública condicionada, falamos da ação penal privada, né? Os princípios inerentes da ação penal privada, quem é o titular, quando o ofendido é menor de 18 anos, lá na página 5, princípios da indivisibilidade, perdão, perempção, tudo. Então, lá na ação penal privada, eu coloquei para os senhores até alguns conceitos, como o do perdão e da perempção, que está entre o artigo 51 e 60 do CPP, Código de Processo Penal. Depois nós falamos da ação penal privada subsidiária da pública, que está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 59. Aí lá também lancei o conceito de decadência, para poder facilitar. Falamos da súmula 714 do STF, que são aqueles crimes praticados contra o funcionário público no exercício da profissão, frisando isso. E depois viemos para 3 questões comentadas, de nível bem acima dos senhores, né? Questões de Procurador Federal, que é a AGU, Advogado-Geral da União, Procurador-Geral do Estado e Procurador Federal. Então, nós estamos fazendo questões com abordagem mais profundas, ok? Vamos lá, eu vou jogar na tela para os senhores. Eu vou jogar na tela exercícios com fixação e vamos comentar e vamos fixar as ações penais. Vamos lá. Ok.
uma janela, aula 4. Se os senhores quiserem, olhando, esse conteúdo já está disponível. Agora eu vou jogar para a tela do lado. Esse conteúdo já está disponível. Ok. Esse conteúdo já está disponível no portal. Vamos lá, ó. São 10 questões para a fixação da nossa matéria. Questão número 1, tá? É uma questão do Instituto AOCP, que provavelmente vai ser o organizador da prova de vocês. Então, uma prova da Polícia Civil do Espírito Santo para perito criminal. Vamos lá. No que se refere à ação penal e suas espécies, assinale a alternativa correta. Letra A. A ação penal privada é exercida pelo ofendido mediante denúncia do Ministério Público. Letra B. A ação penal pública condicionada é exercida pelo ofendido e independe de denúncia do MP. C. A ação penal privada é exercida pelo ofendido mediante requisição do Ministro da Justiça. Letra D. A ação penal pública incondicionada será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E letra E. A ação penal pública incondicionada será promovida por denúncia do MP. Nesta questão número 1, o gabarito é letra E. Ou seja, no que se refere à ação penal e suas espécies, a alternativa correta é, letra E, a ação penal pública incondicionada será promovida por denúncia do Ministério Público. Esta é a resposta. Então, vamos fixar a matéria entendendo por que não é a letra A, B, C. Vamos lá. Letra A, por que ela está incorreta? Porque a ação penal privada, aqui ó, a ação penal privada é feita pelo ofendido ou representante legal, através de queixa-crime. Na opção lá dizia que era denúncia do MP, está errado. Letra B, onde que está o erro? O erro está, aqui diz que é exercida pelo ofendido e independe de denúncia do Ministério Público, está errado. O ofendido, ele, na ação penal pública condicionada, ele manifesta a sua vontade. Quem denuncia é o MP. Então, o cidadão que foi vítima na ação penal pública condicionada, ação penal pública condicionada, ele apresenta uma condição, que é um pressuposto para que o MP promova aquela ação. Então, a vítima, ele manifesta a sua vontade e o Ministério Público faz a denúncia. Então, a questão é muito, muito clara, muito letra da lei. É condicionada à representação do ofendido. Letra C. Qual o erro da letra C? A ação penal privada exercida do ofendido. Não, a ação penal privada não precisa de requisição do Ministro da Justiça, tá? Ela é feita por queixa-crime. Então, qual é a regra da ação penal privada? É que ela seja feita por queixa-crime. Quando o Ministro da Justiça faz o requerimento, ele não é na ação penal privada. Ok? E letra D. Por que está incorreta? Porque a ação penal pública incondicionada, ela é promovida por denúncia do Ministério Público. É a regra geral da ação penal pública incondicionada. Ok? Esse aqui é o nosso livrão, né? O Vademécum. Não sei se os senhores costumam usar. Está lá no artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, etc. e tal. Nós já falamos disso aqui quando falamos na última aula sobre as teorias e os princípios da ação penal. Ok? Vamos lá. A questão número 2 foi um concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF lá do Sul, a famosa 4ª Região lá
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Foi para técnico judiciário. Questão: a propositura da ação penal pública incondicionada. Essa ação, ela trata de ação penal pública incondicionada. A propositura da ação penal pública incondicionada, através da denúncia do Ministério Público, letra A, depende de prévia instauração de inquérito policial para apuração de materialidade e autoria do delito? Não. Não depende, porque é dispensável, tá? Nós falamos disso na outra aula, na primeira aula, inclusive. O inquérito policial, ele é dispensável. Então, o erro da questão é que disse que depende de instauração, e não depende. Vamos passar para a letra B. A ação penal pública incondicionada, ela pode ser feita com base em meras peças de informação, sem necessidade de prévia instauração de inquérito policial? Sim. A opção correta é a letra B. Porque, a contrário senso da letra A, ela dispensa a instauração do inquérito policial. E ela pode ser feita só com as peças de informação. Assim, nós falamos na primeira aula, 1, 2, 8, 9, 10, na página 11, se eu não me engano, no material que está disponibilizado para os senhores, 11 ou 12. Letra C, não é, ó, a letra C, D e E estão erradas. A letra C, D e E começam com a palavra só, ó. Letra C, só pode. Letra D, só pode. Letra E, só pode. Então, o concurseiro, o aluno que estuda, que está acostumado a fazer os exercícios para fixação de conteúdo, ele vê que essas pegadinhas, essas questões, costumam pedir uma atenção redobrada. Porque quando você faz uma afirmação que só pode, não pode, exclusivamente, privativamente, tem que se ater a estas palavras e o que diz a letra da lei. Nossa prova normalmente cobra a letra da lei. Então, o que diz a letra C? Só pode ser feita sem prévia autorização de inquérito policial? Não. O erro está na palavra só. Ela só pode ser? Não. Pode ser feita ao contrário. Letra D. Só pode ser feita sem prévia instauração de inquérito policial? Não. Pode ser feito sem instauração de inquérito policial. É justamente o contrário. Letra E. Está falando da ação penal pública incondicionada. Letra E. Só pode ser feita sem prévia instauração de inquérito policial? Não, pode ser feito sem prévia instauração de inquérito policial. Né? Então, o só eliminou as 3 questões. Isso é uma forma de eliminar as respostas que estão erradas. Olhou para a questão, viu aquilo ali e falou, opa, está errado isso aqui, não tem nada disso. Você eliminou C, D e E, fica entre A e B. O A diz que depende de prévia instauração de inquérito policial, então não depende. Essa questão aqui está bem fácil. Um concurso bom, um concurso bem concorrido e uma prova com uma questão tranquila. Ok, vamos lá. Questão número 3. Um concurso para promotor de justiça do ano de 2008 da banca FCC. FCC é Fundação Carlos Chagas. Prova para o Ministério Público. Vamos lá. Na ação penal por crime contra a honra praticado contra funcionário público no exercício de suas funções, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade é... Então, antes de analisar as questões, eu vou fixar na pergunta. Temos de ter cuidado com a pergunta. A pergunta é, na ação penal, por crime contra a honra praticado contra funcionário público. Esse caso, sempre que disser isso na questão de processo penal, é a súmula 714. A súmula 714 que eu transcrevi para vocês na aula de hoje, ela também foi colocada como conteúdo
Na nossa última aula, na página 1, 2, 3, está aqui sobre a súmula 314. Vamos lá. Súmula 314. Ok. Vamos lá. Eu transcrevi ela aqui hoje para os senhores. Então, ela é praticada contra o funcionário público no exercício de suas funções. Prestem atenção na palavra no exercício de suas funções, porque não basta ser funcionário público, não basta ser servidor público, ok? O termo mais correto hoje é servidor público. A questão pode vir funcionário público. Ele tem que estar no exercício da função. Se não tiver relacionado à sua função, não se aplica a súmula 714 do STF. Vamos aqui à resposta. Nação penal por crime. A legitimidade é, resposta, gabarito letra C. Ela é concorrente do Ministério Público, do MP, mediante representação, ou do ofendido, mediante queixa-crime, a critério de quem? Do ofendido. O que diz a súmula 714? Que a legitimidade é concorrente. Vamos lá, eu imprimi com uma letra minúscula e quero agora achar a súmula 714 que eu já falei na última aula. Cadê a súmula 714? Anotem aí para depois dar uma olhadinha. 714 STF. Aqui, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Página 6 na aula número 3. Legitimidade concorrente, súmula 714 do STF. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante. Deixa eu botar para vocês aqui esse material. Não, número 3. Ok. Beleza, não foi porque já está o outro. Vamos lá. A súmula 714 é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções. Letra da lei da súmula 714, ok? Então, a resposta é letra C. Onde que tem que prestar atenção aqui? Na palavra exercício de suas funções. E ela é mediante representação. Então, o ofendido, servidor público, que foi ofendido em um crime contra a honra, né? Crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, ele faz a representação ao Ministério Público. Ou ele faz a queixa-crime, que é aquela peça que eu já tinha dito aos senhores, a queixa-crime, e leva ao juízo de direito para que tramite a ação, ok? Questão número 4. Eu acho que essa questão 3 aí foi uma questão fácil. Questão número 4, uma questão também bem tranquila. Observem que as questões, às vezes, são de concursos top de carreira e não são difíceis. Então, é uma questão de ler, se esforçar e acreditar para conquistar a vaga que é tão desejada, né, pelo candidato. A questão número 4, eu vou dar uma passadinha aqui para vocês. Vamos lá. Questão número 4, ó, é um concurso de 2009, uma prova para o Tribunal de Justiça de Minas, para o cargo de juiz de direito, tá? Aqui pede a opção incorreta, a opção que está errada. Temos 3 questões certas e uma errada. Marque a opção incorreta. Tratando-se de ação penal de natureza privada, prevalecem as seguintes normas, princípios e fundamentos. Dá uma olhadinha aí na tela. Eu vou tentar deixar o gabarito aqui de fora, para quem ainda não viu. Vamos lá. Qual é a incorreta? Tem 3 corretas. Quais são, aqui entre normas, princípios e fundamentos da ação penal de natureza privada?
Vamos ao gabarito. Gabarito é letra B. Indisponibilidade. Olha aí, ó. Tô deixando para vocês aqui embaixo o comentário. Por que que é indisponibilidade? Porque na ação penal privada, ela é regida pela oportunidade e conveniência. E a vítima pode dispor do seu direito de peticionar ao juízo. Eu fiz todo esse material para vocês, peguei as questões, coloquei os comentários, para ficar de uma forma mais tranquila para entendimento. O que que significa aqui o critério de oportunidade e conveniência? O critério de oportunidade é quando aquele ofendido é na ação penal privada, né? Poxa, eu tenho a oportunidade de exercer aquela pretensão de ver a minha lesão reparada e de que o Estado exerça lá o seu jus puniendi, o direito de punir. E é conveniente que eu faça. Assim, pô, o cidadão, o autor do fato delituoso, quero que ele responda a uma ação por conta do delito que ele cometeu. Então, a gente se enquadra aqui nessa questão de oportunidade e conveniência. Mas a vítima, ela pode dispor do seu direito de peticionar ao juízo, ou seja, ele não é indisponível. Ele pode dispor, ele pode não mover o judiciário, ele pode não representar, ele pode não fazer a queixa-crime, ele pode simplesmente ficar silente, ficar inerte, que é diferente da ação penal pública incondicionada, que é aquela regra, como aquele exemplo clássico do homicídio, lá do 121 do Código Penal. Aquele crime tão grave, que é um homicídio, ele é o fiscal da lei, o Ministério Público, ele segue o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade. E ele tem de promover a ação penal quando ele tem os elementos os indícios de autoria e materialidade que nós já falamos lá no inquérito policial e nas outras aulas. Então, aqui na ação penal privada é diferente. Nesse critério de oportunidade e conveniência, a parte lesada, ela pode dispor desse direito, ela pode desistir, não querer ver o seu direito reparado. Três princípios que eu deixei aqui na tela para os senhores. 3 princípios da ação penal privada. São os princípios da oportunidade e conveniência, que foi explicado agora. O segundo princípio é o da disponibilidade, ele pode dispor daquele direito, porque é uma ação penal privada, diferente da ação penal pública incondicionada. E o princípio da indivisibilidade, que é aquele caso que nós falamos na outra aula. Tem três lesionadores de um direito, né? 3 autores do fato. Eu posso escolher, eu quero só que este aqui responda um processo criminal? Não, o fato ele é indivisível. Então, naquela ação penal privada, quando eu exerço aquela pretensão de ver o Estado punindo o agressor, eu não posso escolher só um. O direito ele vai buscar todos os lesionadores para que respondam de forma igual. Tanto que, da mesma forma que o perdão do ofendido, ele se estende aos demais, né? Imagine, 2 canetas azuis e uma preta. Eu dou o perdão do ofendido só para esse aqui. Não, eu te perdoo, mas não perdoo esses 2. Não é assim, né? Então, se a vítima, o cidadão que teve o seu direito lesionado, ele oferece o perdão a um dos autores do fato, aquele perdão se estende aos demais. Ok? Vamos aqui à questão número 5. Olha quanta coisa que a gente já abordou em 4 questões.
4 questões, por enquanto, 4 de 10, e nós já abordamos muito conteúdo da última aula com fixação de conteúdo, realizando exercício de concursos de carreira top. Vamos aqui à questão número 5, um concurso para técnico judiciário. Vou jogar aqui na tela. Ok, técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe. Na ação penal privada. Então, agora vamos falar de ação penal privada. Na ação penal privada, vigoram, entre outros, os princípios da letra A, indisponibilidade, da iniciativa das partes e do duplo grau de jurisdição. Letra B, publicidade, oficialidade e persuasão racional. Letra C, ampla defesa, obrigatoriedade e proporcionalidade. Letra D, oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade. E letra E, oportunidade, publicidade e oficialidade. Vamos lá. Pensem aqui. Qual é o gabarito dessa questão? Qual é a resposta e por quê? A resposta aqui, vamos lá. Na ação penal privada, vigoram os seguintes princípios. Letra A. Letra A está errada. Ali na tela, ó. A. Indisponibilidade de iniciativa das partes do grau de jurisdição. Por que a letra A está errada? Porque na ação penal privada, ela é regida pelo princípio da disponibilidade. Ou seja, o ofendido tem o direito de desistir da ação. Acabamos de falar na outra questão do concurso de juiz de direito. Então, como foi dito na última questão, no concurso de juiz de direito, agora estamos falando na questão de técnico judiciário, mesmo conteúdo. Na ação penal privada, ela rege pelo princípio da disponibilidade. Então, a letra A está errada, não é indisponibilidade. Letra B, aqui está falando de publicidade, oficialidade, tal. Por que não é letra B? A letra B está errada. Qual o erro da letra B? A letra B, ela vinculou o princípio da oficialidade na ação privada. O princípio, senhores, o princípio da oficialidade, ele não vigora aqui na ação penal privada. Ela não deve ser promovida de ofício pelo órgão estatal responsável pela persecução penal, ou seja, pelo Ministério Público. Ela, na ação penal privada, ela tem que ser promovida pelo ofendido, mediante representação ou mediante a queixa-crime, que é aquele requerimento que é feito ao judiciário, ao MP, à autoridade policial. Então, o erro daqui foi que a opção letra B, ela vinculou esse princípio da oficialidade. Então, na verdade, essa questão você tem que saber que o princípio da oficialidade ele está vinculado à ação penal pública incondicionada e não à ação penal privada. Letra C. Na ação penal privada, vigoram, letra C, ampla defesa, obrigatoriedade e proporcionalidade. Qual o erro da letra C? O princípio da obrigatoriedade, como já falamos em outras questões. Mais uma vez, ó, a obrigatoriedade é na ação penal pública incondicionada, porque ele diz respeito àquela obrigação do Ministério Público de promover a ação, como o exemplo anterior que eu disse do crime de homicídio, lá do 121 CP, 121 do Código Penal. Ele é indisponível, ok? Então, o erro dessa questão está em ter incluído aqui o princípio da obrigatoriedade. Letra E.
Por que que não é a letra E? Onde está o erro da letra E? A letra E diz sobre oportunidade? Ok, tá certo. Publicidade e oficialidade? Não. Por que que não é? Aqui o erro está em oficialidade. Por que que não é não é a oficialidade? Por que que não esse princípio não se aplica? Porque a oficialidade é característica também da ação penal pública incondicionada, ok? Gabarito letra D. A letra D está certa. Na ação penal privada vigoram os seguintes princípios: oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Esta fundamentação da letra D eu também tinha deixado para os senhores e foi comentado na questão número 4, né? Na ação penal privada, o querelado ele só irá representar se tiver interesse, que é o princípio da oportunidade. O querelado possui o direito de desistência da ação. Se houver mais de um acusado, o ofendido não poderá escolher contra quem oferecerá a queixa. Acabei de dar o exemplo para os senhores. Tinha até me adiantado a esta questão, esqueci que ela estava aqui. Ele não pode escolher para quem ele vai desistir da ação. A desistência para um beneficia a todos. Nós tínhamos dito isso na questão anterior. Então vamos lá. Questão número 6. Uma questão. Tá tudo no portal para os senhores olharem depois. Questão número 6. Um concurso de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. A respeito do perdão. Então agora nós vamos falar sobre o perdão. A respeito do perdão, considere as assertivas. Essa questão, a Fundação Carlos Chagas, a FCC, ela faz 3 assertivas e joga nas perguntas. Qual que está certa? Só a 1, só a 2, só a 3, a 2, a 3, a 1, a 3, você tem que analisar cada assertiva e dizer do lado se ela está certa ou errada para depois fazer a resposta. Então vamos lá. A respeito do perdão, está lá na tela para os senhores. A respeito do perdão, considere as assertivas. Primeira afirmação: o perdão concedido a um dos querelados. Querelado é o acusado do fato delituoso. Querelante é a vítima, ok? Querelante, vítima, querelado, autor do fato, ou seja, autor do fato criminoso, aquele que infringiu a norma penal. Na ação penal privada, o nome é querelante, querelado, diferente da ação penal pública incondicionada, que o querelado chama-se réu. Ele é acusado e depois de denunciado ele vira réu na ação penal. Assertiva número 1. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará e produzirá efeito em relação a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar? Essa assertiva está certa ou está errada? Essa assertiva está certa. A primeira opção, a assertiva número 1, está certa. Ou seja, este perdão concedido a um produzirá efeito em relação a todos. Mais uma vez, o mesmo tipo de pergunta. De outra banca, de outro concurso. Então, foco aí nessa questão de perdão na ação penal privada. Assertiva 2. A aceitação do perdão só poderá ser manifestada mediante declaração expressa nos autos? Ou seja, o que a questão está dizendo aqui? A aceitação do perdão só pode ser manifestada mediante declaração expressa nos autos? Qual
essa questão está certa ou está errada? Ela está errada. Por que que ela está errada? Vamos fazer o comentário. Porque ela pode ser feita tacitamente. Se depois de concedido o perdão ao réu, o réu ele não se manifesta dentro do prazo de 3 dias. Como é que funciona isso? O perdão ele é expresso ou é tácito? Expresso é quando você você escreve, ok? Vamos supor, eu perdoo, faço um termo do perdão. Assinou, é expresso. Tácito é quando você fica inerte, você não toma a iniciativa de agir, mas você permite que ele aconteça por inércia. Ou seja, isso é o perdão tácito. Tácito é aquele inerte. Então, o erro da questão está aqui. Ele pode ser feito tacitamente, ele pode ser feito pela inércia. Se, depois que é concedido o perdão, o réu não se manifesta dentro de 3 dias. Por que que a gente está falando disso aqui? Porque o réu tem o direito de não aceitar o perdão da vítima. Como é que funciona isso? Vamos lá. A vítima está aqui, o cidadão lesionado. Esse aqui é o réu, o agente lesionador, quem infringiu a norma penal em face desse aqui. Quando o querelante, né, a vítima na ação penal privada, ele perdoa o réu, que é o querelado na ação penal privada, o réu tem que aceitar o perdão. Assim, não, eu te perdoo. Ok. Por quê? Porque o réu pode querer, vamos supor, na situação hipotética, está me acusando de determinada coisa. Eu não fiz. Eu quero que a ação prossiga para que, através da sentença, eu seja absolvido. Para gerar reflexos em outras questões, em outros assuntos que não é pertinente à nossa aula, nem ao nosso concurso. Mas é o que a lei diz. Por quê? Porque tem essa questão toda. Não quero provar que eu sou inocente, quero provar que eu não fiz, né? Então, aqui é o erro da questão. E assertiva 3. A aceitação do perdão, ela é personalíssima, não podendo ser aceita por procurador com poderes especiais. Está errado. Está errado, porque aqui afirma que ela é personalíssima e não pode ser aceita com procurador, ou seja, com advogado, com poderes especiais, advogado ou defensor. Está errado, porque a letra da lei diz que ela pode ser aceita por procurador com poderes especiais. Ou seja, o perdão, a aceitação do perdão, o querelado, o querelado, ele pode aceitar o perdão por seu procurador, seja o defensor público ou o advogado constituído através de procuração, desde que ali tenha a cláusula lá dizendo poderes tal, para o foro, conforme artigo tal, em especial o de aceitar o perdão. Então, tem previsão legal para isso, ok? Questão tranquila. Agora vamos a questões mais difíceis aqui, mas os senhores vão ver que são fáceis. Questão número 7. Um concurso de procurador do Estado, lá de Sergipe. Cidadão de nível superior que quer concorrer ao cargo de advogado do Estado, advogado público. Olha a questão. Não é difícil, hein? A perda do direito... Pois não. Essa 6 aí foi qual? Que picotou aqui. A 6 foi qual? Ok. Letra A. Desculpa, tá aqui na tela, Marcos, mas eu tinha esquecido de descer o mouse. Valeu. Tá vendo ali? Resposta letra A. Ok? Tudo de bola. Valeu, obrigado. Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui ao pedido do Marcos, eu esqueci de descer a barra de rolagem.
A, a resposta é letra A e os comentários estão ali. Vamos à questão número 7. Eu vou botar na tela. Questão número 7, ó. A perda do direito de representar ou de oferecer queixa em razão do decurso do prazo fixado para o seu exercício, vírgula, e o direito de continuar a movimentar a ação penal privada causada pela inércia processual do querelante configuram, respectivamente, tem 5 opções. Não vou nem ler as opções, nem fazer os comentários. Essa questão aqui nós vamos abordar ação penal privada, direito de representação, decadência e perempção. Então, olha só como é que uma questão nós vamos abordar vários tópicos. Vamos lá. Vou dar uma acelerada para conseguir terminar os exercícios hoje. Eu vou dividir a pergunta em 2 etapas, tá? Lá na tela, os senhores vão ver assim. Primeira etapa, primeira parte da pergunta, vai até decurso do prazo fixado para o seu exercício. Até aquela primeira vírgula, até a segunda vírgula. Ó. A perda do direito de representar ou de oferecer queixa. Está falando da ação privada, né? Representar ou oferecer queixa não é ação pública. A perda do direito de representar ou oferecer queixa em razão do decurso do prazo fixado para o seu exercício. O que ela está falando, essa questão? Essa questão está falando daqueles casos que o Ministério Público deixa de fazer e o cidadão vai lá e faz. Entendeu? Na linguagem mais clara. O nome disso, aqui do Instituto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, no gabarito, é decadência. Aí eu vou dividir a questão agora na segunda parte. Olha a segunda parte da questão. Aqui a segunda parte da questão. Ou seja, ele fala sobre o direito de representar, fixado para o seu exercício. E, vírgula, agora outra ideia, outra construção. E o de continuar a movimentar a ação penal privada. Fala sobre... A primeira parte da questão fala direito de representar ou oferecer queixa. A segunda fala o direito de movimentar a ação penal privada, causada pela inércia. Aquela questão tácita que eu estava dizendo. Causada pela inércia processual do querelante. Querelante é a vítima. Querelante é vítima. Querelado é o autor do fato. Seria o análogo ao réu. Ok? Então, qual é aquela matéria do direito ali que fala sobre continuar a movimentar a ação? Quando ele fica inerte. É a perempção. O que eu vou fazer agora? Vou rolar a tela aqui para vocês. Não vou esquecer não, Marcos. Vou rolar a tela aqui para vocês e vou botar o comentário da questão para vocês acompanharem. Vamos lá. O gabarito é letra D. É decadência e perempção. Esses são os institutos que nós estamos falando agora. Então, vamos lá. Primeira parte, ó, ele fala da perda do direito de representar ou de oferecer queixa em razão do decurso do prazo para os exercícios. Configura o quê? Decadência. Vamos lá. Onde que está isso? Artigo 38 do CPP. Coloquei aí na tela. Também tem o CPP lá no portal que os senhores podem acessar as questões, o Código Penal, o processo penal e tal. O artigo 38, ele fala, ó, salvo disposição em contrário, o ofendido, tá tudo marcadinho ali, o que interessa pra gente, ó, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá. O que é decairá? É decadência. Se os senhores sublinhem lá, onde vocês estão acompanhando a legislação, seja no código, na apostila, no meio que seja, sublinhe a palavra decairá, para lembrar da decadência. Então, decairá do direito de
queixa ou representação. Está falando da ação penal privada, né? Se não exercer no prazo de 6 meses. Isso aí tem que estar na veia. Prazo na ação penal privada, 6 meses. Lembre-se sempre disso. Prazo de decadência, 6 meses. Ou seja, se o cidadão não exerce aquele direito de representar em 6 meses, ocorre a perda do seu direito de queixa ou representação. Contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Nós falamos disso no exercício da segunda aula. É do dia que ele sabe quem é o autor do crime. Dali em diante, conta-se o prazo de 6 meses. Aí tem a outra questão ali. No caso de denúncia substitutiva, do dia que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Aí é o caso da privada subsidiária da pública, né? Que é pela inércia do Ministério Público. Então, a primeira parte da questão você mata com decadência, que é o primeiro item da letra D. E o segundo, que é perempção, onde que está a justificativa? Está lá no artigo 60. Artigo 60, nos casos... Estou rolando a tela aqui. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Marca a palavra perempta para lembrar de perempção. Esses dois institutos de decadência e perempção podem ser marcados no 38, onde na palavra decairá, e no perempção marcado no 60, onde está escrito perempta. Artigo 60, somente se procede mediante queixa. Considerar-se perempta a ação penal. Grifadinho aí para os senhores. Item 1. Quando o querelante, que é a vítima, deixa de promover o andamento, por inércia processual. Ele deixa de promover o andamento. O andamento é no curso do processo. É durante 30 dias. No curso do processo. O processo já está tramitando. No curso do processo, foi determinado que fizesse um determinado ato, ele não fez durante 30 dias, ocorreu o fenômeno da perempção. Item 2, inciso 2 do artigo 60 do CPP. É naquele caso de falecimento, né? Quando a vítima, que é o querelante, quando o querelante falece, ou ficando incapaz, não comparece em juízo. Quando ele não comparece em juízo para prosseguir no processo durante 60 dias. Qualquer pessoa que cabe fazer. Que é o cônjuge, ascendente, descendente. Já falamos das representações processuais na ação penal privada na outra questão. Então, é o caso de 60 dias que não vai a pessoa que deveria ir. E o inciso 3 é quando deixa de comparecer sem motivo justificado a um ato processual que ele tem que estar presente. Normalmente o quê? Normalmente a audiência. Né? Não justifica, não leva um atestado. Via de regra é assim. Então essa questão é mais complexa, uma questão mais difícil, talvez a mais difícil de hoje, esse concurso de procurador do Estado. Mais difícil até que da área policial, de promotor, de juiz, isso é uma questão bem complicada, bem difícil. Questão número 8. Estamos na reta final, hein? Questão número 8. Na ação penal ajuizada pelo ofendido, está falando de ação penal privada, hein? Na ação penal ajuizada pelo ofendido, ou por quem tenha condições de representá-lo nos crimes de ação pública, quando não for intentada pelo Ministério Público, denomina-se ação letra C. Vou botar na tela a questão para os senhores. Já com gabarito. Ali está falando, estou marcando ali. A ação ajuizada pelo ofendido. Se é ajuizado pelo ofendido, você pensa, poxa, ação penal privada. Ajuizada pelo ofendido. Aí continua lendo. Por quem tem a condição de representá-lo nos crimes de ação pública. Se o crime é de ação pública, na questão, e está falando de ajuizada pelo ofendido, dá para eliminar as outras, né? Por exclusão, está bem tranquila essa. Uma prova de oficial de justiça, da Justiça Federal, é uma ação penal subsidiária da pública. Ok?
Justificativa. Ah lá, letra C, gabarito. Justificativa. Na ação penal promovida pelo ofendido, nos casos em que originalmente ele era uma ação penal pública, essa ação penal privada ela passa a ser subsidiária da pública, que só é admitida no caso de inércia do Ministério Público. É quando o promotor de justiça tem o seu prazo legal, não faz, e o particular fala assim, bom, já que ele não fez, eu vou movimentar o judiciário porque o MP ficou inerte. Vamos à penúltima questão, questão número 9. Vou botar na tela aqui. Questão número 9, vou botar sem o gabarito. Questão número 9, esses concursos são bem difíceis, de procurador do Estado, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fala sobre o perdão, ok? O perdão do ofendido, estamos falando aqui do 51 do CPP. O perdão do ofendido, letra A. Vou jogar logo o gabarito na tela para vocês, para poder, em face do horário, para a gente poder acompanhar. Vamos lá. O perdão do ofendido, letra A, não é admissível fora do processo? Tá certo? Não, está errado. Ele é admitível fora do processo. Letra B, não aproveita os demais querelados se concedidos? Está errado. Já falamos anteriormente nesse exemplo aqui. O perdão do ofendido, da vítima, dado a qualquer um, se estende a todos. Letra C, é admissível, mesmo depois de passar em julgado a sentença condenatória? Não. Por quê? Tramitou-se todo o processo, chegou no final do processo, o juiz deu a sentença. Prazo de recurso, 10 dias. 10 dias do prazo de recurso. Acabou o prazo de recurso. Disse que a sentença transitou em julgado. Ocorreu o lapso temporal para que houvesse o recurso. Imagina que um mês depois do prazo final da sentença, o ofendido ele pretende dar o seu perdão ao ofensor. Não é cabível. Já teve a sentença. O cidadão já foi condenado. Então não é a letra C. A resposta é a letra D. D de dado. O perdão do ofendido não produz efeito se o querelado o recusa. Foi o exemplo de lá de trás, que é quando o ofendido, quem foi lesionado, ele dá o perdão ao lesionador, ao cidadão que cometeu lá o fato típico e antijurídico, infringiu a norma penal, mas ele não quer receber o perdão. Eu não quero o perdão, eu quero que venha a sentença e os efeitos da sentença. Porque ele, provavelmente, ele tem a certeza que vai ser absolvido, que não fez, que não cometeu o fato, que não foi ele, ou que não foi da forma como foi descrita nos autos. Isso é o chamado efeitos da sentença, é o que ele quer. Então, ele não quer o perdão. Resposta letra D. E letra E está errada. Por que está errada? Prejudica o direito dos outros se concedido apenas um dos ofendidos. Não prejudica. Ele se estende a todos. Ok? A justificativa está lá no artigo 51, que foi lançado para os senhores. Então, rapidamente, sei que eu estou com o tempo estourando, peço mais 2, 3 minutos para poder terminar só a última questão. Abordamos muitas questões hoje e falamos sobre muita coisa ao mesmo tempo, fazendo exercício. Última questão de hoje, questão número 10. Um concurso para analista judiciário, oficial de justiça do Tribunal Regional Federal, do TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fala sobre a representação. Vamos lá. A representação, letra A, deve ser oferecida no prazo máximo de 3 meses, contados da data que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime, sob pena de decadência? Errado. Por que está errado? A resposta são 6 meses, conforme artigo 38 do Código de Processo Penal. Letra B. A representação é formalmente rigorosa, exigindo termo específico em que a vítima declara expressamente que deseja representar. Não. Onde que está o erro? É formalmente rigorosa? Errado. Não é formalmente rigorosa. A representação não tem um rigor, uma forma específica. A representação não tem forma rigorosa, rígida. Esse é o erro da letra B.
Letra C. A representação admite retratação em qualquer fase do processo, inclusive na execução de sentença? Não. Como acabamos de falar no concurso da questão número 9, ela não admite retratação em qualquer fase do processo, inclusive na execução de sentença. Execução de sentença é quando você termina a primeira fase do processo, que é chamada fase de conhecimento, onde o juiz conhece da questão e julga. Você já está na fase... Aqui na questão estamos trabalhando na segunda fase do processo, execução da sentença. Estamos tentando executar uma sentença da primeira etapa processual, que era a fase de conhecimento, onde o juiz conhece o direito. Então, não pode. Resposta, letra E. Resposta. A representação, letra E, não pode ser ampliada pelo MP para alcançar fatos novos nela não mencionados. Ou seja, não pode ser ampliada pelo Ministério Público. Quando o indivíduo, o querelante, ele ingressa com a peça representação, denominada representação, o MP, ele atua como custos legis, ele atua como fiscal da lei, ele não pode aumentar o conteúdo daquela representação, tá? Tá lá no comentário aqui e na citação enorme que eu fiz aqui do professor Renato Brasileiro no Manual de Processo Penal, onde diz que o MP ele estaria contornando o caráter condicionado desta ação, né? E dando a ele como se fosse uma natureza incondicionada. Então, a resposta é a letra E, que não pode. Senhores, passei um pouquinho da hora. Desejo a todos uma boa noite. Vou encerrando a aula de hoje. Ok. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bruno. Boa noite aos demais. Valeu, professor. Show de bola. Valeu. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode lançar pelo site, pelo chat que eu respondo. E, novamente, desculpa a todos, porque eu estava com problema na placa de áudio nas outras aulas e já corrigi, ok? Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Show de bola a aula. Valeu, obrigado. Obrigado, Marcos. Fica com Deus.